Primeira coisa que a imprensa brasileira deveria fazer, levantar o telefone, ligar para o Google, para Facebook, para Meta como um todo, Instagram, Uber e perguntar: senhores, é verdade isso? Os senhores encaminharam dados que são protegidos pelo Marco Civil da Internet sem uma ordem judicial? Ou houve ordem judicial? Este é um momento de embate civilizacional. Pela primeira vez na história bastante recente do Brasil, a contraposição não é entre bolsonaristas e petistas. Não. Aqui a contraposição é entre aqueles que querem as redes sociais como um amplo espaço de liberdade de expressão, de liberdade política, de liberdade de opinião, de expressão do pensamento, e aqueles que querem as redes restringidas para evitar as opiniões incômodas. É isso que está em discussão. É isso que está em discussão desde a publicação dos Twitter Files lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, quando Elon Musk comprou o Twitter, havia uma opinião bastante disseminada de que o Twitter tinha adquirido uma tendência esquerdista. Isso era evidenciado pelo fato de que a imensa maioria dos funcionários do Twitter que haviam doado dinheiro para as eleições americanas haviam doado dinheiro para o Partido Democrata, mais de 90%. Isso fez com que lá naquele país os jornalistas mergulhassem nas mensagens internas do Twitter que Elon Musk entregara para alguns destes jornalistas poderem fazer suas investigações. A dúvida, portanto, era se havia um bias, se havia um viés político nas regras que o Twitter aplicava, nas suas próprias regras. E o que se descobriu? Se descobriu muito mais do que isso. Se descobriu que, na verdade, o FBI, o Department of Homeland Security, a Segurança Doméstica dos Estados Unidos, e outras agências, um eufemismo para se referir à CIA, e que estes órgãos do Poder Executivo, de certa maneira, influenciavam a decisão do Twitter de quais posts eram ou não espalhados ou tinham a sua visibilidade restringida pela plataforma, ao ponto de chegarem a banir membros como o próprio Donald Trump. Esse tipo de lógica começou a ser aplicado com, de novo, interferência do FBI, da CIA e do Homeland Security, como uma estratégia para conter mensagens de terrorismo e depois de pedofilia. E terminaram, e esse foi o escândalo dos Twitter Files nos Estados Unidos, terminaram sendo usados contra opiniões políticas desconfortáveis, principalmente em relação à lisura do pleito nos Estados Unidos e ao polêmico 6 de janeiro, o 8 de janeiro lá deles. Este era o escândalo dos Twitter Files americanos. Nesta semana passada, na quarta-feira, Michael Shellenberger, um dos jornalistas que abriu os Twitter Files nos Estados Unidos, estava no Brasil vindo para o Fórum da Liberdade que aconteceu em Porto Alegre. Às cerca de 10h30 da manhã, Michael Shellenberger, em solo brasileiro, publica o Twitter Files Brasil. Ele mostra para o mundo mensagens de funcionários do Twitter, principalmente do gestor jurídico do Twitter no Brasil, mostrando que havia também um tipo de viés, de que havia ordens para que o Twitter cerceasse alguns conteúdos. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, em que a interferência para o Twitter restringir conteúdos vinha do Poder Executivo, aqui no Brasil, pela reportagem de Michael Shellenberger, estas vinham do Poder Judiciário e do Ministério Público. Eram mensagens que vinham em ofícios e não em intimações judiciais,
pedindo os dados de usuários que são protegidos, diz o Twitter, pelo Marco Civil da Internet, pedindo para bloquear pessoas, cassando assim o direito de livre expressão do pensamento garantido constitucionalmente, e também eram pedidos para identificar pessoas que tinham, por exemplo, compartilhado hashtags, o que, no entender também do Twitter, viola a Constituição brasileira. Ora, esta foi a grande revelação do Twitter Files Brasil, que fez com que a imprensa, naquela mesma quarta-feira e na quinta-feira seguinte, silenciasse. A imprensa brasileira não repercutiu à altura as mensagens de Michael Schellenberger, que mostravam a intromissão judicial na gestão de conteúdo do Twitter. Houve um silêncio na mídia brasileira. E talvez por isso, talvez não, Elon Musk tenha quebrado o silêncio da nossa imprensa e da imprensa internacional com 2 tweets. O primeiro, uma mensagem em cima de um tweet antigo de Alexandre de Moraes, perguntando a ele por que é que ele pedia tanta censura no Brasil. E o segundo, a segunda mensagem, o segundo tweet, dizendo que levantaria todas as restrições impostas ao Twitter no Brasil. Estas 2 mensagens, sim, tiraram a imprensa brasileira de trás do toco e fizeram com que houvesse a grande repercussão do que estava acontecendo em nosso país. Não só a imprensa brasileira, mas também a imprensa internacional. A resposta da imprensa brasileira, imediatamente, a defesa de Alexandre de Moraes. Elon Musk estava ameaçando a soberania brasileira. Ele estava ameaçando desrespeitar ordens judiciais. O que deveria fazer a imprensa brasileira? Primeiramente, ante uma acusação desta natureza, se perguntar: que ordens judiciais são essas? Que ordens judiciais Elon Musk diz que não cumprirá, quando diz que vai liberar todo o conteúdo que estava restrito? O que deveria a imprensa brasileira fazer? Ora, em primeiríssimo lugar, Michael Schellenberger, na sua manifestação, no seu tweet, diz: olha, Google, Facebook, Uber, todas as demais redes sociais, Instagram, abriram os dados dos cidadãos brasileiros sem ordens judiciais propriamente ditas. Isso é o que está dito na reportagem. Primeira coisa que a imprensa brasileira deveria fazer: levantar o telefone, ligar para o Google, para Facebook, para Meta como um todo, Instagram, Uber, e perguntar: senhores, é verdade isso? Os senhores encaminharam dados que são protegidos pelo Marco Civil da Internet sem uma ordem judicial? Ou houve ordem judicial? Se houve uma decisão judicial, que é o que a imprensa diz agora que Elon Musk está descumprindo, que ordens judiciais são essas? Elas foram emitidas em quais processos? Em qual processo está a decisão judicial que Elon Musk estaria descumprindo? Para quais partes foram dirigidas estas ordens judiciais? Elas são contra quem? Quem são os réus? Quem são os alvos destas ordens judiciais? Estes alvos foram intimados destas ordens judiciais para caçar o seu direito de fala, para caçar os seus perfis, para banir os seus tweets? Os alvos dessas decisões puderam recorrer delas. Eles têm acesso aos autos. O devido processo legal está sendo cumprido. Eles tiveram direito a um advogado, eles tiveram o contraditório, a ampla defesa. Há recursos pendentes contra estas ordens? Há duplo grau de jurisdição? O Ministério Público se manifestou sobre elas?
a Procuradoria-Geral da República, os advogados das redes sociais puderam contestá-las? Essas ordens judiciais, se existem, são públicas e publicadas como é a regra no direito brasileiro? Elas estão disponíveis para a população? Se não estão, elas estão em segredo de justiça porque há direito de menor envolvido? O órgão judicial que emitiu é de primeira, segunda ou última instância? Os alvos destas ordens judiciais têm foro privilegiado para que elas sejam emitidas direto em última instância? O básico, as perguntas básicas para saber se existe afinal de contas, uma ordem judicial legítima. A legitimidade das decisões judiciais não vem de quem as assina. A legitimidade das decisões judiciais vem do procedimento legal e constitucional. O processo judicial, o devido processo legal, é um rito e a decisão judicial só é sagrada quando ela cumpre o rito. O rito é que é sagrado. Sagrado é o devido processo legal, porque ele protege os direitos dos réus, direitos que qualquer traficante, quando é preso, tem inteiramente a seu dispor. A pergunta que o Brasil precisa se fazer é, primeiro, estas ordens judiciais cumpriram o devido processo legal? Se é que são ordens judiciais, elas foram dadas de acordo com as leis brasileiras ou com a vontade de alguém? Esta é a questão sobre a qual o direito nacional, a imprensa nacional, deveria estar se debruçando. Primeiro, há uma acusação numa matéria jornalística de um jornalista americano dizendo que houve ordens ilegais exaradas pelo Poder Judiciário brasileiro. E este é o grande escândalo que deveria a imprensa brasileira estar investigando. Não foi isto que aconteceu. O que aconteceu foi, primeiro, ataques a Elon Musk por levantar esta questão, como se Alexandre de Moraes personificasse o Estado de Direito e a soberania do Brasil. Questionar Alexandre de Moraes passou a ser, para eles, questionar o Estado de Direito e a soberania brasileira. Pelo menos é isso que transparece deste Twitter de Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann equipara Alexandre de Moraes ao Estado de Direito brasileiro. Quase rasgando o conceito, isso é absolutamente contraditório, rasgando o conceito do que é Estado de Direito. Eu sempre lembro a frase de Honório Lemes, um herói de uma das guerras do Rio Grande do Sul, que disse: luto por leis que governem os homens, e não por homens que governem as leis. Parece que nesta batalha entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, alguns fecharam os olhos e pularam em defesa de um homem que governa as leis. Foi assim também que fez Andréa Sadi no seu Twitter, quando pulou acusando Elon Musk. É um bilionário brincando com um brinquedinho. É aquela máxima mesmo. Ele é um bilionário, um menino mimado, está usando o Twitter como um brinquedinho dele, mas isso seria um problema dele se não estivesse mexendo com soberania nacional, com outros países, quando ele se mete em guerra, quando ele se mete a falar de democracia e, obviamente, com a vida das pessoas. Então é um problema nosso. E Daniela Lima, que não poderia ficar de fora, também fez a seguinte explicação. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Daniela Lima parece esquecer, na sua lógica, que o dinheiro do governo federal fluiu gordamente para o seu empregador, as empresas Globo, desde que Lula da Silva sentou na cadeira. Será que a lógica de Daniela Lima
se aplica às organizações Globo? E será que a lógica de Andréa Sadi de dizer que Elon Musk vale menos em suas opiniões porque é bilionário, será que essa lógica vale, digamos, para o velho Roberto Marinho ou para João Roberto Marinho, que não são outra coisa que não bilionários? Alguém desavisadamente diria que parece um movimento uníssono entre a imprensa brasileira e o Palácio do Planalto, pelo menos na voz do advogado-geral da União, para defender rapidamente Alexandre de Moraes. O Messias, advogado-geral da União, também tuitou associando, de certa forma, a crítica a Alexandre de Moraes a um ataque às instituições brasileiras, personificando o Brasil, a nossa democracia, no nome de Alexandre de Moraes. Ainda bem que Elon Musk rompeu o silêncio não só da imprensa brasileira, mas também da imprensa internacional. O Brasil virou manchete no mundo inteiro. E se a imprensa aqui parece que não vai sequer se dar o trabalho de olhar as causas do que disse Elon Musk, talvez a imprensa lá fora, acostumada com o velho jornalismo de buscar fontes confiáveis, verificar os fatos e publicar as suas conclusões, talvez a imprensa lá fora resolva mergulhar sobre os Twitter Files Brasil e comece a perguntar o que é que está acontecendo com a liberdade de expressão neste país. Talvez mergulhem até no inquérito das fake news. O inquérito que, parabéns ao Estadão, o próprio Estadão chamou aqui de o inquérito dos 1000 dias. Lembrando, claro, que o artigo 10 do Código de Processo Penal no Brasil diz que o prazo para inquéritos não pode exceder os 30 dias. Mas não. Alexandre de Moraes parece que tem uma pasta aberta na sua gaveta, onde a cada novo fato que acontece, ele escreve à mão e enfia uma nova página para dentro deste inquérito. Fechar este inquérito significaria dizer que Alexandre de Moraes não pode ficar empilhando decisões interlocutórias a seu bel prazer, quebrando, como fez com Elon Musk, um princípio mais óbvio do direito, de que o judiciário só age quando é provocado. Atenção, não é uma provocação pelo Twitter, é uma provocação oficial da autoridade policial ou do Ministério Público. Não é o que aconteceu no caso de Elon Musk. Alexandre de Moraes fez Elon Musk investigado no Brasil. Investigado por twittar, porque nem sequer ainda liberou os conteúdos que estavam bloqueados pelas tais ordens secretas que ninguém conhece. Elon Musk é investigado no Brasil. E se é muito difícil conseguir a cidadania americana, parece que Elon Musk, com meia dúzia de tweets, conseguiu se sentir um cidadão brasileiro. Precisa cuidar o que fala para não terminar investigado. É isso que aconteceu e que repercutiu também lá fora. O governo federal anuncia que pode rever contratos com a Starlink. Por quê? Qual é a motivação deste ato administrativo de cancelar contratos? Porque Elon Musk provocou Alexandre de Moraes no Twitter. Isso é justificativa, portanto, o Estado brasileiro sob Lula da Silva só vai contratar com quem não fala mal do governo? É essa a democracia? É esse o Estado de Direito que está sendo construído no Brasil? Parece que sim. E parece que a imprensa brasileira não vai reclamar. E parece que o Senado brasileiro não vai se mexer. Parece, por fim, que nós só temos do nosso lado Elon Musk, o Twitter, Novo X, e a imprensa internacional. E esta é a batalha que tomou conta da imprensa brasileira e do resto do mundo. A batalha entre Elon Musk e Alexandre de Moraes pela liberdade de expressão no Brasil. Ao fim e ao cabo, esta deveria ser uma batalha que rompe o muro entre bolsonaristas e petistas. Mesmo esquerdistas, como era Michael Shellenberger e Glenn Greenwald, dois jornalistas independentes com passado de esquerda,
que levantaram a voz para dizer que a liberdade de expressão está acabando no Brasil, conseguiram enxergar isso. A esquerda democrática, por mais que discordemos dos seus programas políticos, do seu programa econômico e da sua visão de mundo, é capaz de fazer o que todos nós sabemos que é parte integrante da democracia desde o século XVIII, a liberdade do outro falar. Que as sociedades políticas têm que ser maduras para avaliar quais ideias vão prosperar e quais ideias não vão prosperar, mas que nenhum governo pode censurar as ideias que ele julga inconvenientes. George Orwell disse que se liberdade significa alguma coisa, ela é o direito de dizer a alguém o que esta pessoa não quer ouvir. Parece que começa no Brasil uma batalha. Finalmente, a batalha pela liberdade de expressão rompeu a bolha de silêncio da imprensa nacional. Esta não é uma luta entre bolsonaristas e petistas. Esta é a verdadeira discussão sobre se o Brasil será, ao fim e ao cabo, uma democracia e um Estado de direito, ou se será um espaço de debate tutelado por quem controla a caneta.